Bom dia, meus amigos internautas que nos assistem. O LFD na TV de hoje desembarca na ACS Engenharia, onde vamos bater um papo com o influente empresário baiano João Paulo Moura, um jovem empreendedor de 21 anos que atua principalmente no ramo da construção civil de base e deverá ser presença forte no cenário político de Lauro de Freitas. João Moura, bom dia, seja bem-vindo ao LFD na TV. Bom dia, Marcelo, bom dia a toda a equipe da LFD News e obrigado pela oportunidade de estar aparecendo no canal de vocês. Quem é João Paulo Moura? João Paulo Moura é um jovem empresário. Eu que comecei no colégio, apaixonado por aquelas atividades estudantis, sempre participei de grêmio, hoje em dia estudo, faço faculdade de Direito e participo também, sou o presidente do DEA da faculdade. Então, João Paulo Moura começou com aquele jovem que era muito proativo. Aliás, eu sou muito proativo, então sempre gostei de estar no meio vamos supor assim, toda a movimentação estudantil, sempre gostei de estar querendo produzir alguma coisa, organizar até festa com alguns amigos e tal, para querer me movimentar. E quando eu fiz 18 anos, eu dei o primeiro passo, inclusive foi uma conversa familiar, uma conversa muito séria, que eu realmente queria entrar no ramo profissional, queria manter minha faculdade de Direito, mas queria entrar no ramo comercial, tipo, já ir com a cara na rua. E eu recebi o apoio, claro, dos meus familiares, e comecei com uma pequena empresa, com a Arte, a pequena empresa, que eu comecei fazendo serviços no Porto de Aratu. Então o tempo foi passando, fui trabalhando, e a cada dia sempre buscando aquela nova conquista, como posso dizer, um novo espaço. E eu sou uma pessoa que eu sou averso a quem é acomodado. Eu acho que ser acomodado é um obstáculo para quem quer ter sucesso, quem quer crescer. Então fui trabalhando, crescendo, buscando novos projetos e fui correndo atrás. Recebi um prêmio há um ano atrás, recebi um prêmio de melhor empreendedor jovem da Bahia. Foi aquele prêmio que eu realmente não esperava, eu não trabalho para um prêmio. Mas quando eu recebi o prêmio, eu fiquei naquela expectativa, pô, como o meu trabalho está dando resultado. Isso é bom, isso gratifica a pessoa. Enfim, sempre mantive através das empresas e pessoalmente meus trabalhos sociais, inclusive aqui em Lauro de Freitas, no Jambeiro. E vou mantendo a minha expectativa do seguinte: se eu posso trabalhar para uma coisa dar resultado, por que não vou ficar acomodado? Por que eu não vou meter as regras na rua? Por que você não sai de casa e pensa assim, pô, se há condição de fazer, por que não é feito? A verdade é o seguinte, eu sou de uma geração que é muito proativa. Você vê que hoje em dia o jovem reclama muito. Hoje em dia o jovem que vai para as redes sociais e chega lá e reclama, a política está de tal forma, a economia está de tal forma, preço da passagem de ônibus, o professor que está recebendo mal, você entende? Então eu sou dessa geração que realmente briga pelos seus direitos. E eu não acho que eu fui diferente, pelo contrário, eu acho que na minha época, junto com meus colegas, eu fui um grande fomentador disso. Eu sempre fui de reclamar, sempre fui de ir para as ruas, inclusive já organizei até passeata. Só que eu organizei lá em Salvador, porque aqui eu não achei o contingente necessário. Aí fui para Salvador, me articulei, inclusive reclamando de Roberto Jefferson, todo aquele papo. E eu acredito o seguinte, que além de tudo isso, além de empresário, além de um estudante, eu sempre fui muito filho. Lá em casa eu tive uma criação muito rígida. Eu nunca fui um filho, aqueles filhos danados, que aprontavam muito. Mas, no entanto, eu sempre fui indignado. Tanto que com 13 anos de idade eu fugi de casa. Recebi o apoio de minha avó falou, meu filho, você quer ir? Vá. Tá entendendo? Ela bancava meu apartamentozinho e se jogue. Eu fui. Minha mãe ficou louca, meu pai ficou desesperado, mas eu via que aquilo ali era importante para mim. Tá entendendo? Então eu comecei, minha primeira atividade comercial foi vendendo jornal. Não passei um longo período vendendo jornal, mas eu passei 4 meses aproximadamente vendendo. E aquilo ali para mim, eu achei que foi uma porta que se abria para um novo mundo. Porque quando eu saí de casa, eu vi aquele tipo, o conforto de casa é muito bom. É muito bom você ter sua família perto, ainda mais eu tive uma criação muito rígida. E lá em casa não tinha aquilo aí passava pela cabeça. Você está errado, você está errado.
Lá em casa era aquela conversa velha, ou era assim ou era não. Não tinha um meio termo. E quando eu dei esse passo, foi aquele baque. E hoje em dia eu lhe digo, foi importante. Continuo trabalhando, continuo expandindo meus negócios e vejo na Lauro de Freitas um grande potencial de crescimento. Hoje em dia eu invisto basicamente na Lauro de Freitas, porque eu realmente acredito. Lauro de Freitas é uma cidade que tem muito a crescer. Então eu digo, eu, João Paulo, quando eu falo que eu fui aquele jovem ativo, quando eu fui aquele adolescente que brigava pelos seus direitos, que reclamava, que era indignado, eu não falo isso com um ar de quem encaixa esse jovem como aquele jovem fútil, mas como um jovem conquistador, aquele jovem que buscava, achou ruim, vá atrás, corra e resolva. Está entendendo? Por mais que você não possa resolver o mundo com a própria mão, mas você pode dar um bom provimento para o que está no seu alcance. E eu acredito que eu sou isso. O João Paulo Moura é um filho, é um empresário, é um bom amigo. O que você acha desse crescimento imobiliário em Lauro de Freitas? O crescimento imobiliário em Lauro de Freitas é um ponto que há dois aspectos. Há o aspecto positivo e o aspecto negativo. Quando a gente pesa esse crescimento imobiliário pelo fator que é um acolhimento para uma demanda populacional, quando você coloca essa unidade residencial com o abrigo para esse crescimento populacional, é um fator válido, um fator positivo. É necessário para a cidade que ela cresça em suas unidades residenciais. Mas se você colocar o aspecto físico do jeito que está acontecendo, o plano fático, a gente vê que passa por sérios problemas. Por quê? Hoje em dia pegamos o bairro, por exemplo, do Sítio Picuaia. Sítio Picuaia é uma quantidade exorbitante de residências, certo? De empreendimentos que estão sendo construídos um ao lado do outro. No entanto, nós não temos um arcabouço social mínimo, que é o quê? É uma escola próxima, é um posto de saúde próximo, é uma praça, um centro de lazer. Então, o que é que adianta a prefeitura deliberar sobre esses empreendimentos de forma sem a devida caução, o seu devido cuidado com esse crescimento e deixar ele avançar? O que vai acontecer é que Lauro de Freitas vai se tornar um caos. Não adianta nós queremos aglutinar uma quantidade enorme de pessoas em um pequeno espaço se não vamos dar a ela uma boa qualidade de vida. Isso aí você está levando Lauro de Freitas, na verdade, para o que pode dizer que é uma explosão demográfica planejada. Olha Brasília, hoje em dia se discute que Brasília, apesar do seu plano diretor ter sido uma cidade, digamos assim, em toda sua generalidade ter sido planejada, mas hoje em dia se fala, será que esse planejamento é válido ou foi um planejamento falido? Hoje em dia, na Lauro de Freitas, há um potencial de crescimento grande, tanto que nós vemos que tem prédios sendo construídos em todos os bairros da cidade. Só que a gente não para observar a seguinte demanda. Tudo bem, vamos construir prédios, ótimo. Hoje em dia, o governo federal, há diversos programas em parceria com a Caixa Econômica, que subsidia, no caso, fomenta o empreendedorismo no sentido de confeccionar novas residências. Então isso faz com que o empresário diga assim, eu vou construir em determinado local, independente se há condição para a venda do meu empreendimento, porque, ruim ou bom, eu estou sendo subsidiado. Então cabe a quem fazer o veto, cabe a quem dar o controle, dar o limite desse crescimento do empreendimento imobiliário, cabe à prefeitura. Só que eu faço o que eu vejo que a prefeitura nada faz. Hoje em dia nós temos um prédio do lado, o outro não tem uma escola. Por que não fomentar, por que não chamar essas empresas juntos e dizer o seguinte, pronto, vamos construir, vamos fazer unidades residenciais, mas vamos dar aqui um suporte básico, vamos botar uma escola fundamental. Eu li num dado no IBGE, inclusive já para ressaltar o que eu estou dizendo, se eu não me engano, é do IBGE, o ensino médio, a proporção do ensino médio com o ensino fundamental em Lauro de Freitas é extremamente desproporcional. Há um ensino fundamental grande, que na verdade não é como desejado, não é a qualidade esperada, enquanto há um ensino médio pequeno. O que quer dizer? Você está colocando aquelas pessoas que vão morar lá, os filhos vão estudar onde?
tudo bem, você coloca uma escola de base, certo? E o filho, quando ele estiver mais velho, ele vai ter que se deslocar daquele lugar onde ele mora para o outro lado da cidade para ter que estudar, ou ter que ir para Salvador e para cima esse filho. Então, esse crescimento, voltando ao centro de sua pergunta, esse crescimento imobiliário, de empreendimentos imobiliários na Lauro de Freitas, é positivo, valoriza a cidade, vai trazer uma demanda de moradores para cá muito grande, em busca de uma nova qualidade de vida. Mas se a prefeitura não agir de forma proativa, essa qualidade de vida esperada nunca vai ser alcançada. Porque quem vier morar aqui vai morar, na verdade, dentro de um caos. Vai pegar o mesmo engarrafamento que acontece todos os dias. Em relação à mão de obra, como você vê a política em nossa cidade? É um assunto que pode ser ligado ao outro. Porque para se construir, precisa da mão de obra. E Lauro de Freitas, hoje em dia, detém de uma mão de obra que eu posso dizer o seguinte: não é uma mão de obra qualificada como deveria ser. Hoje, se observarmos o mercado de mão de obra em Lauro de Freitas, percebemos que temos aqueles trabalhos temporários, que é aquela mão de obra bruta, que há um grande contingente que, para trabalhar como pedreiro, mestre de obra, há esse contingente, mas não há um contingente necessário para trabalhar em funções como um engenheiro, como um engenheiro agrimensor. Não é culpa da população. Você não pode atribuir a culpa à família de baixa renda que não teve condição de dar ao filho ou ao seu esposo ter o devido ensinamento. Mas é o município que não produz um curso profissionalizante. Tem um dado que é importante, que em 2009, Lauro de Freitas foi o quarto município no Brasil que mais empregou. Foi o quarto município no Brasil que mais empregou. Só na Bahia são 417 municípios. Ele foi o primeiro. Mas se você for avaliar esse contingente, entre uma faixa de 80% a 90% não eram moradores, não eram filhos dessa terra. Então o que adianta você ter uma cidade que cresce? É uma cidade que, dentro dos 59,73 km² que ela tem, há uma grande chance de indústria. Inclusive temos aqui indústria limpa, e esse grande contingente de trabalhadores não são daqui. Então isso atrasa a economia local, tanto que nós podemos perceber que há uma queda no PIB constante. Se você observar o gráfico do PIB de 2002 até 2011, há a queda. Podemos observar a queda do IDH, que hoje em dia Lauro de Freitas, se não me engano, ocupa a quarta ou a quinta posição na Bahia. Tem e deveria ser o primeiro. Porque Lauro de Freitas detém de todas as possibilidades para conseguir que o trabalhador, sendo jovem ou não, sendo aquela pessoa que está sendo reciclada, venha a trabalhar em uma profissão melhor remunerada, em uma profissão em profissões que estejam em vários âmbitos da economia. Não concentrar a mão de obra em um trabalho temporário, não concentrar a mão de obra em um trabalho bruto, um trabalho pesado. Porque é importante, hoje em dia temos o piso salarial de um pedreiro na faixa de R$ 1.418. Só que esse 1.418 não é o suficiente. Não é o suficiente porque esse homem que ganha esse valor não é o homem que vai ter condição de ter que pagar, infelizmente, uma escola particular, visto que a escola municipal o ensino municipal está decadente. Não é esse homem que vai ter condição de comprar os alimentos necessários, tipo, suprir sua família, pagar o aluguel de sua casa, se não tiver uma casa própria, e, além de tudo isso, conseguir prover algum lazer para a família. Então, quando a gente trata do assunto mão de obra em Lauro de Freitas, a gente tem que voltar ao assunto de como o município qualifica o trabalhador. É muito fácil o município ficar inerte nesse assunto. Porque o trabalhador não está presente na administração de grandes empresas, porque não está participante em um cargo, um cargo de confiança nessas empresas que vêm para Lauro de Freitas, por exemplo, como a Jack Motors. Por que a cúpula da Jack Motors não é formada por empregados daqui? Inclusive, é benéfico para um trabalhador que ache no local onde ele instala o seu empreendimento a sua mão de obra.
Barateia e outra coisa, e dá uma condição de sucesso ao empreendimento muito melhor. Porque, ruim ou bom, quem mora aqui é quem conhece, é quem sabe onde empregar, é onde vai saber onde investir na cidade. E com essa mão de obra, digamos assim, decadente ou estática, estagnada, a gente vê que a economia de Lauro de Freitas fica pendente disso. Fica pendente de uma política afirmativa da Câmara de Vereadores e uma política afirmativa do Executivo, do governo municipal. Falta a profissionalização, falta a qualificação, falta pegar o jovem e qualificar ele no mercado de trabalho, dar um ensino fundamental, dar um ensino médio e dar um ensino profissionalizante, dar um ensino técnico, que é o que vai garantir ele no mercado de trabalho. Vamos falar agora de política. Como você, João Paulo, vê a política em nosso município? Bem, é um assunto delicado. Eu, quando observo a política, eu um morador, eu um empresário em Lauro de Freitas, eu observo o seguinte: a política aqui é uma política engessada. Hoje em dia temos uma Câmara de Vereadores que não trabalha proativamente. Há uma Câmara de Vereadores que há discussão interna sobre as bases. Hoje em dia nós percebemos que em Lauro de Freitas, aliás, é um fenômeno no Brasil, temos muitas legendas para poucos partidos. Hoje em dia nós vemos que a prefeitura não age concomitantemente com a cidade. Estamos vendo a cidade crescendo, de fato, está crescendo. Lauro de Freitas tem tudo necessário para uma cidade crescer. Se você perceber, ao longo de toda a história, toda a cidade cresceu ou à beira do mar ou à beira de uma estrada. Lauro de Freitas tem os dois, inclusive duas estradas, não apenas uma, não só a BA-099, como a CIA. Então, eu observo que a política deveria trabalhar para uma inclusão social maior. Vou dar um exemplo que remonta ao que eu estou lhe dizendo. Quando nós entramos, que outro dia, por curiosidade, eu entrei no site da Prefeitura, fui buscar um exemplo na Secretaria de Infraestrutura. As realizações que constam na lista tem 2006, na mesma página. Aí você fala assim: paciência, tá lá. Tá, significa que fez. Não, mas 2006 são muitos anos, são 6 anos. Era para ter naquela lista uma quantidade enorme de benfeitorias para a cidade. Significa que a Prefeitura não trabalha focada em Lauro de Freitas como a cidade quer, como a cidade que tem potencial de crescimento, como a cidade que tem um povo altamente politizado. A política daqui está trabalhando para dentro, não para fora. Está tendo um trabalho muito mais endopolítico do que exopolítico. Quando a Câmara se volta para discussões entre quem fica na base da prefeita, quem não fica, quem sai, quem volta, nós observamos que não há uma produção, não há um fruto positivo disso. Pelo contrário, há muito mais uma briga interna. A prefeitura, eu posso observar que o sistema de saúde é um sistema que está turbulento. Estou lhe dando outro exemplo, o exemplo de saúde. Hoje em dia a prefeitura é um sistema turbulento. Vou lhe dar um exemplo. Em Vida Nova, não tem um pronto atendimento especializado digamos assim, especializado não seria a palavra certa, mas qualificado para atender a demanda. Uma unidade de pronto atendimento nível 2, que seria instalada em Vida Nova, foi realocada para Itinga. Eu não digo que Itinga não deve ter, mas Vida Nova também tem que ter. Política não pode ser trabalhada na base do quem tem e quem não merece, mas sim todos merecem. Então todos têm que ter. Vou passar outro ponto, o lado cultural. A produção cultural no município é ínfima. Hoje em dia nós vemos, através de um projeto meu, inclusive, que é o projeto Revela Talentos. Eu tenho um pequeno menino, Giovanni, que já jogou no Flamengo e agora está jogando no Vitória. Por que o município não produz um campeonato, não produz um meio desse jovem que é talentoso, não só no futebol, mas nas artes cênicas, que seja no judô, que seja no vôlei, no basquete, que seja no surf, como hoje, como o Vilas é um grande exportador de bons surfistas para o Brasil e para o mundo. Por que o município não enfrenta essa causa
de cara a cara? Por que ele não fomenta a cultura? Porque hoje em dia nós temos, vamos supor, há eventos culturais no município que são fraquíssimos. São fraquíssimos. Hoje em dia a gente pode colocar como maior marco, como a maior festa, a lavagem do padroeiro da cidade, Santa Maria de Pitanga. Que isso aí você vem remontar desde a freguesia de Santa Maria de Pitanga. Mas se a cidade tem um arcabouço cultural tão grande, por que não se trabalha? Outro aspecto que é importante abordar é o seguinte: a política aqui não anda tratando sobre o sistema viário. Lá em Freitas, se você pegar um plano geral, pegar um mapa de Lauro de Freitas, você observa que ruas não faltam. Lauro de Freitas não é provido de quarteirões enormes. Pelo contrário, há várias secções, há muitas transversais, ruas cruzadas, né? Então, a Prefeitura e a Câmara deveria, a Secretaria de Transporte, deveria trabalhar para que o transporte daqui fosse organizado. Hoje em dia temos a 099, que cruza Lauro de Freitas, que é um sistema que acaba sendo, existindo um êxodo da cidade da rodovia. Se você quer sair de Buraquinho e ir para Itinga, se você pegar a Estrada do Trabalhador, você vai encontrar engarrafamento, você vai encontrar cruzamentos sem sinaleiras, você vai encontrar buracos, você vai encontrar uma pista que não está marcada, se é mão ou outra mão. Um motorista que vem de fora, sim, ele trabalha. É um absurdo a Prefeitura trabalhar sobre o aspecto que vamos deixar a cidade correr. A Prefeitura tem que existir, a política municipal tem que existir de forma concomitante com o crescimento da cidade. Ela tem que estar lado a lado. A Câmara de Vereadores é para trabalhar, além de fazer essa regulação do Poder Executivo, é para trabalhar também fomentando projetos que venham viabilizar melhorias na cidade. Melhorias no âmbito da mão de obra, como eu falei, da qualificação, melhorias no sistema viário, que é da melhoria, digamos assim, da essência do sistema viário. É marcação na pista, é sinalização, é sinaleira, é você reorganizar o trânsito para melhor fluir. É no âmbito da saúde. Na saúde, a Prefeitura, o que eu vejo, é uma forma de você trabalhar politicamente uma eleição pautada em saúde. Isso é um absurdo. Não existe cidade no mundo que vai para frente quando você coloca a saúde como uma forma de manobra política. A saúde, toda a prefeitura, todo o governo no mundo tem que discutir principalmente sobre a saúde e educação. E aqui no município se torna manobra. Como é que a política pode ser fomentadora de bons resultados se pauta-se em um contexto desse? Aí ainda vou levantar outro aspecto. Vamos para o aspecto cultural. Se a prefeitura não fomenta, dificilmente quem está empreendendo a cultura vai conseguir ter um sucesso. Porque todos nós sabemos que a grande alavanca do governo municipal é um pressuposto para que o artista, para que o esportista tenha visão. Que a gente possa mandar lá para fora alguém com a bandeira, sou de Lauro de Freitas, e não, sou surfista de tal marca, como acontece. Como você faria uma ligação entre a cidade e a gestão? Bem, é um aspecto que, ao meu ver, está totalmente ligado. Se a gestão não vai bem, a cidade vai bem. Dificilmente, quando pegamos amostras de municípios no Brasil afora, nós vemos uma boa gestão acompanhada de uma cidade com um plano físico que não vá bem. Só que é muito fácil da gente ver uma cidade que esteja crescendo de forma errada e vemos, de outro lado, uma política municipal fraca. Uma política municipal, como eu falei, voltada para seus aspectos internos, não externos. E é o que está acontecendo. Eu posso fazer uma ligação direta entre os dois quando você observa dados do município. Quando você, por exemplo, busca o índice de desenvolvimento humano que está caindo, se ele está decadente, mostra que não há na política
um auxílio, uma base de apoio para o crescimento. Nós podemos perceber que a cidade é uma cidade bem abençoada de investimentos. O mundo inteiro, eu posso dizer que empresas do mundo inteiro, provavelmente parte delas estão aqui. Estão aqui. Só que muitas vezes não é conhecimento nem do próprio morador. Outro, uma conversa que eu sempre falo com alguns amigos meus, eu sempre digo a alguns amigos, é o seguinte: o aeroporto é de Salvador. O aeroporto é de Salvador, foi passar de Olimpíadas para Salvador, certo? Mas quando você sai do aeroporto e você vira à direita, você vê se esse contingente que vira à direita, em direção a Lagoa de Freitas, está vindo para a Lagoa de Freitas ou para o litoral norte? Hoje em dia a gente tem uma grande preferência das pessoas em ir para Guarajuba, Praia do Forte, Sauípe, mas não em Lagoa de Freitas. Lagoa de Freitas é uma cidade comercial? Ou a gente poderia dizer que seria até uma Constantinopla, porque quando fica à beira de uma cidade, o comércio passa e flui. E por que não aproveitar desse comércio? Por que não aproveitar desse potencial turístico? Significa que a cidade está crescendo de uma forma que a gestão não está acompanhando. A gestão tem que intervir e valorizar a cidade. É aquele ditado quando a gente fala assim: o que engorda o gado são os olhos do dono, são os olhos do dono. Se a gestão, que é a presidência, que a gestão é o executivo do município, não cuida de sua cidade, obviamente ela não vai ter um bom futuro. É necessário que a prefeitura haja proativamente. Se nós temos uma cidade que há um potencial econômico, há um potencial social, há um potencial esportivo, englobando a parte social, a parte cultural, falando em estrito senso, então nós temos o potencial em crescer. E falta essa ligação, essa relação íntima entre gestão e a cidade. Falta. Porque se houvesse essa relação, nós não estaremos vendo os absurdos que estão acontecendo na cidade. Não estaremos vendo o caos que a Lagoa de Freitas está se tornando. Hoje em dia nós não temos um complexo hoteleiro. Dizer que é falta de área não é. Não é. Mas falta o investimento estrangeiro, falta investimento brasileiro aqui, porque a prefeitura, na verdade, não cria. A menina nos olhos da prefeitura, da gestão, não parece ser a cidade. Parece ser qualquer outra coisa. Então, qual é o fundamento, então, dessa gestão? Qual é o fundamento de uma gestão municipal, se não for o próprio município? Isso está desvirtuado. Então, para fazer essa ligação básica entre gestão e cidade, basta nós observarmos como cada um caminha. Vemos que cada um diverge do outro. Enquanto a gestão caminha para um lado, a cidade, o município está caminhando para o outro. Isso aí, ao meu ver, no futuro vai ser um grande problema, se isso aí não for mudado logo. É necessária essa mudança. É necessário que a cidade cresça, não engolindo seria a palavra certa, não subvertendo a gestão, não o capital privado empurrando a gestão para o canto, dizendo: olha, se eu vou investir, eu invisto do jeito que eu quiser. Mas sim, se há um investimento privado, a prefeitura chega a dizer: você quer investir? Invista. Mas invista de um jeito planejado, de um jeito organizado, de um jeito que, eu lhe digo, eu como empresário, uma das vertentes, uma das características que é necessária para o bom crescimento é a organização. Sem a organização, sem a proatividade, não dá certo. E é nesse ponto aí que eu acho que falta organização, proatividade e, digamos assim, paridade. A paridade entre a gestão e a cidade. É isso aí. Vocês conheceram um pouco da história, quem é um influente empreendedor, João Paulo Moura, correto? O LF News na TV vai ficando por aqui e quero agradecer pela participação do nosso amigo João Moura e estamos à disposição para futuras entrevistas também. Muito obrigado, agradeço novamente toda a equipe LF News, a sua Marcelo, principalmente, pela oportunidade. Querendo ou não, a gente não pode se expor em lugares que nós temos uma confiança dúbia. E em você eu deposito com total confiança que é necessário esse canal, é necessário para a Lagoa de Freitas um canal que exponha de fato opiniões verdadeiras, opiniões sadias para a cidade. Então, muito obrigado. O LF também fica por aqui e até a próxima.